Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai orar comigo hoje. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 20 do livro de Provérbios, do verso 1 ao verso 15. E vamos refletir à medida que eu for lendo. Amém? Vamos nos colocar em espírito de oração e falar com Deus. Senhor Deus, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para receber a Tua palavra, que é viva e eficaz. Clareia a nossa mente, Senhor, para que a gente tenha discernimento de entender tudo que aqui for dito. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos lá, capítulo 20, verso 1 do livro de Provérbio, diz assim. Esse provérbio capítulo 20, meus irmãos, ele nos instrui sobre o que devemos evitar. No verso 1, diz assim: o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Esse provérbio nos ensina que o vício na bebida alcoólica aprisiona e acaba com a vida de várias pessoas da mesma forma que as drogas fazem isso. Discussões tolas, brigas desnecessárias e crimes hediondos, eles são cometidos por pessoas dominadas pela bebida. Um escravo da bebida nunca é sábio. No verso 3, eu vou ler o verso 2, que diz assim: a fúria do rei é como o rugido do leão. Quem o provoca peca contra a própria vida. Verso 3 diz assim: é uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se nele. Então, o verso 3 ele diz: honroso é para o homem desviar-se de questões, mas tolo é o intrometido. Qualquer tolo pode começar uma briga, mas só quem fica fora dela é que merece elogios. Devemos nos afastar das contendas, das brigas, das confusões, colocar fim em coisas desnecessárias. Mas existem pessoas que gostam de se envolver com rixas, com discussões. E nós, cristãos, devemos empunhar armas espirituais. Nós devemos lutar com armas espirituais e não com armas humanas. E nunca se armar para uma briga pelos motivos terrenos. É o que nós aprendemos nesse versículo 3. Eu vou ler o verso 4 e o verso 13, porque eles são exatamente a mesma essência, o mesmo conteúdo. Então leiam aí o verso 4 e o verso 13, que diz assim: o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Está dizendo aqui, o preguiçoso não ara as terras, porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. No verso 13, diz assim: não ame o sono, para que você não empobreça. Abra os olhos e você terá pão de sobra. Não ame o sono, para que você não empobreça. Abre os teus olhos e te fartarás de pão.
Esses 2 versículos nos ensinam que quem é preguiçoso sempre vai encontrar motivo para não fazer nada. O preguiçoso, ele sempre acaba por colocar a culpa da situação que está vivendo no outro. É inevitável, meu irmão, colher o que plantamos. No tempo da colheita, o preguiçoso irá perceber que seus campos estão cobertos de mato, seus celeiros estarão vazios e a sua necessidade visível a todos. No verso 5 diz assim: como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas um homem de inteligência o trará para fora. A sabedoria, ela não está sempre na superfície. Por vezes, ela precisa ser trazida à tona. E para que isso aconteça, é necessário o discernimento que Provérbios tanto fala. Precisamos ter discernimento nas coisas, irmãos. Esse versículo, ele não quer dizer que toda pessoa é um poço de sabedoria esperando para ser descoberto e usado. Precisamos meditar, precisamos buscar discernir as coisas espirituais, as coisas que acontecem conosco. Precisamos aprender a discernir a palavra e as situações também. Verso 6 diz assim: a multidão dos homens apregou a sua própria bondade, porém um homem fidedigno, quem o achará? O contraste desse versículo está entre aquilo que se professa e a realidade, não entre a benignidade e a fidelidade, ambas as quais contêm a ideia de algo inabalável. Que não sejam os nossos lábios que nos promovam, que possamos reconhecer nossas falhas e lutar contra elas, ao invés de nos exaltarmos. Amém, irmãos? Verso 7 diz assim: o justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Os filhos devem ter orgulho dos pais, não tanto pelo patrimônio material que eles possuem, mas pelo caráter que carregam. A honra não pode ser comprada, e nem o caráter. Felizes são os filhos que, quando olham para os pais, podem sentir orgulho. É muito importante isso, né? Que a gente deixe um legado para os nossos filhos, que os nossos filhos sintam orgulho em falar de nós, em lembrar de nós, em ver a nossa atitude, em querer nos imitar. Verso 8 diz assim: assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Nesse versículo, Salomão está descrevendo sua própria experiência. Ele foi o rei de Israel durante 40 anos. Salomão, no início do seu reinado, pediu para Deus lhe conceder sabedoria. Assim, sua habilidade de discernir com o olhar era um fator muito significativo em seus julgamentos. Embora existiam limitações nessa colocação, os que lidam com pessoas cara a cara desenvolvem habilidades de avaliação que estão além das evidências faladas. Quão importante, né? É a gente entender que a gente pode ter essa habilidade como Salomão teve, desenvolvendo ela cara a cara com meu irmão, com a minha irmã. São habilidades que estão além das evidências faladas. São habilidades que vêm apenas no olhar.
Verso 9 diz assim: quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? O pecado é uma mácula que contamina o corpo e a alma. O pecado separa o ser humano de Deus e do próximo. Somente Deus pode purificar um coração pecador, somente Ele pode limpar todo o nosso interior e tirar todas as máculas do pecado. Só o Senhor, só o Senhor. Nós mesmos não podemos nada. No verso 10, agora eu vou ler também o verso 10 e o verso 23, que também tem o mesmo contexto. Diz assim: dois pesos diferentes e duas espécies de medida são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Pesos diferentes, verso 23, pesos diferentes são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. O Senhor, Ele se ira contra a desonestidade. Ter dois pesos e duas medidas significa modificar o valor de algo dependendo da situação. Esse versículo, primeiramente, deve ser aplicado a transações comerciais, mas também às nossas opiniões. Nós devemos estar firmes sobre o que pensamos e não julgar de maneira diferente dependendo da pessoa. Amém, queridos? É isso que devemos fazer. Muito bom, né? Esses dois versículos que nos orientam sobre a desonestidade. No verso 11 diz assim: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Nossas ações, elas revelam exatamente quem somos. Nossa boca pode falar palavras lindas, mas nossas ações é quem revelam quem realmente somos. Pare e pense, como você está agindo? Por isso que a gente precisa, nas atitudes, não é só demonstrar quem somos, precisamos demonstrar quem somos em nossas atitudes. Não é só da boca para fora, não é só falar palavra bonita. As nossas atitudes é quem vão mostrar quem realmente somos, o nosso comportamento, o nosso jeito de falar, a nossa compostura. São essas atitudes que vão mostrar realmente quem somos. Não adianta a gente nos munir de palavras bonitas e agir completamente ao contrário daquilo que falamos. No verso 12 diz assim: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Deus criou o ser humano perfeito. Isso significa que nosso corpo é perfeito. Esse versículo nos diz que devemos ter olhos e ouvidos atentos. Muitas pessoas não usam corretamente seus órgãos. Você já conheceu alguma pessoa que não importa o quanto você explique algo a ela, ela não consegue compreender? Assim é alguém que não sabe escutar, portanto não usa seus ouvidos com sabedoria. Amém? No verso 14, eu vou ler o verso 13 também, ó. Não, eu não vou ler o verso 13, porque o verso 13, eu falei ele junto com o verso 4. Amém? O verso 13 e o verso 4, eu li junto porque eles têm o mesmo contexto, que nos fala sobre o que o preguiçoso colhe. Então, nós vamos ler agora o verso 14. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará.
É uma história antiga, né? Mas que pode ser presenciada muito nos dias de hoje. Muitas pessoas, com o intuito de diminuir o preço de algo, diminuem o produto. Quando conseguem o que querem, se gloriam. Acontece sim, nós, a maioria, nós que eu digo, nós humanos, temos o hábito de pechinchar as coisas, desvalorizando elas, né? E depois que a gente consegue, a gente se gloria porque a gente conseguiu um preço menor, entende? As leis do mercado devem ser regidas por uma ética justa e não pela desvalorização nossa, porque a gente quer um preço menor. A gente precisa valorizar a mercadoria do irmão, a mercadoria do outro. Tanto vendedores quanto compradores devem sair ganhando. Não podemos desvalorizar o que é do outro. Como a gente não quer que desvalorizem as nossas coisas, não podemos desvalorizar as coisas do outro. No verso 15, diz assim: há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. As palavras que instruem são um precioso tesouro. Os lábios que carregam palavras de conhecimento e bondade valem mais do que as riquezas. Os lábios instruídos não são apenas joias preciosas, mas também uma forma de alcançarmos vida. Então é através dos nossos lábios, através das nossas palavras, que a gente pode alcançar vidas. Então precisamos carregar palavras de conhecimento e de bondade, porque são elas mais valiosas do que riquezas. Amém, irmãos? Então é isso. Hoje nós lemos partes do capítulo 20 e amanhã a gente termina o capítulo. Amém? Vamos orar agradecendo a leitura desse capítulo. Pai amado, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é bom em todo tempo e sempre nos ouve, sempre está à nossa disposição. Nós, às vezes, é que não buscamos como devemos. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, ela é como uma espada. Obrigada porque através desse livro de provérbio tão importante, nós podemos ser instruídos por Ti. É através desse livro que o Senhor mostra a sua sabedoria e nos orienta de forma sábia a colocar em prática cada provérbio, cada versículo aqui lido. Obrigada, meu Deus, porque as Tuas misericórdias, elas se renovam a cada dia, a cada manhã em nossa vida. E duram para sempre. São elas que nos sustentam. São as Suas misericórdias que nos dão ânimo, que nos dão força para continuar te buscando e buscar também alcançar almas para Ti. Obrigada, meu Deus, nos capacita com a Tua sabedoria, nos capacita com discernimento para que a gente entenda que só podemos encontrar a verdadeira sabedoria em Ti, que a gente olhe sempre para o alto, que a gente olhe sempre para o Senhor e busque fazer aquilo que diz a Tua palavra, que a gente procure agir de acordo com a Tua vontade e não com a nossa. É o que eu oro, Pai amado.
É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês.